Estamos aqui para a resolução do dever de casa dessa semana, né? Todos aqueles deveres que nós fizemos no decorrer dessa semana. Começamos aqui na finalzinho da página 41 com esse trecho dessa conversa entre Tamires e Amélia. Elas conversam aqui que elas fazem um curso de teatro, né? E estão marcando um horário para chegar lá, para ensaiar nesse curso de teatro delas. Então elas dizem assim: a que horas nos encontramos lá, Amélia? Pode ser às 4h30. Aí já na página 42, pergunta aqui na letra A o que significa a palavra meia na fala de Amélia. Quando ela diz 4h30, esse meia está se referindo a quê? A meia hora, né? A metade de uma hora. Então aqui nossa resposta, a palavra meia significa meia hora ou metade de uma hora, tudo bem? Aqui, ó, quando elas chegaram lá na escola, né, na sala onde elas queriam, elas chegaram nesse horário aqui. Será que elas chegaram no horário combinado? Aqui nós dissemos anteriormente que elas queriam chegar às 4h30. Esse meia de uma hora significa 30 minutos. Então aqui, ó, elas chegaram a 4h30. Então, sim, elas chegaram no horário combinado. Continuando, então, essa nossa explicação diz que esse 4h30, ele pode ser representado, ó, por 30 minutos. Foi aquilo que a gente falou anteriormente. Então, olha aqui o exemplo que a professora dá. Ela diz que esse relógio está marcando 8h30, né? Ele está entre o 8 e o 9, então está marcando ainda 8 horas. E esse ponteiro maior dos minutos está chegando até a metade. Então ele marca 30 minutos, que é a metade de uma hora. Então esse 8h30, ele pode ser escrito dessa forma: 8H30, que quer dizer 8h30. Com essa informação, ó, nós vamos responder aqui a questão 3. Ela pede para a gente ler a explicação da professora Leila. Reescreva a frase a seguir, utilizando um dos modos de indicar as horas com números. Então, lá ela deu algumas formas, né? 8h30, 8H30min, com pontinho, que é a abreviação de minutos, e 8H30. Então, essa frase, ó, hoje haverá uma apresentação de música na escola. Começa às 2h30. Então, você vai reescrever essa frase aqui e no lugar da palavrinha 2h30, você vai completar com números, com um dos exemplos que a professora deu ali em cima. Aqui na questão 4 diz o seguinte: que marquei com uma amiga para tomar um café às 6h30. Quando cheguei no local do encontro, vi que ela me mandou esta mensagem. Então, ó, a amiga dela, Regina, disse que ainda vai levar meia hora para chegar. Que horas a amiga mandou essa mensagem? Aqui no nosso aplicativo de mensagens, ó, tá dizendo aqui a hora que ela mandou. Que horas formou aqui? 18h15. Então, essa é a nossa resposta aqui na letra A. 18h15. A letra B pergunta se a amiga vai chegar no horário combinado, sim ou não, e por quê. Elas combinaram às 6h30, ou seja, 18h30. Às 18h15, ela mandou a mensagem dizendo que ainda vai levar meia hora para chegar, a partir daquele momento. Então, ó, 15 mais 30 é 45, né? Então, vai passar do horário que elas combinaram. Então, ela vai conseguir chegar no horário combinado? Não! Ela vai chegar 15 minutos depois do horário. Essa é a resposta aqui da letra B. Na questão 5, pede para a gente desenhar nesses relógios os ponteiros que indicam corretamente as horas marcadas aqui embaixo. Lembrando que o ponteiro menor é o ponteiro das horas
E o ponteiro maior, o ponteiro que indica os minutos, certo? Então, aqui nós temos 7 horas e 15 minutos, 7 e 15. Ou seja, o menor, ele vem aqui no 7 e o maior indica 15, né? A gente sabe que a gente vai de 5 em 5 até chegar no 15. 5, 10, 15. Então, o 15 vai aqui no 3. Como a gente pode ter uma relação aí desses minutos com o 5? A tia falou que vai de 5 em 5, certo? Vocês já sabiam disso. Se eu quero marcar 15, eu tenho que pensar, quem que eu multiplico por 5 que dá 15? Eu sei que é o 3, então o meu ponteiro maior vai lá no 3. 10 horas e 30 minutos. Então, o ponteiro menor, ele está aqui entre o 10 e o 11, né? Na metade dos dois. Porque o ponteiro 2 minutos marca lá no 30. Como é que eu sei que é aqui no 6? Porque o número multiplicado por 5, que dá 30, é o 6. Então, o 6 indica 30 minutos. O próximo, meio-dia e 25 minutos. Meio-dia são 12 horas. Então, ó, o menor vai lá no 12 e o maior aqui no 5, porque 5 vezes 5 é 25. E agora 18 horas e 55 minutos. Aqui 18 horas, a gente sabe que representa 6 horas da tarde. Só que o ponteiro das horas está quase chegando no 7, né? Então, a direção dele, ó, ainda está marcando 6, só que muito perto do 7. E os 55 minutos vai lá no 11, porque 5 vezes 11 é igual a 55. Questão 6. João é aluno do 4º ano de uma escola e estuda no turno da manhã. Ele diz aqui que sempre vai dormir às 21 horas, né, da noite, 21 horas, e acorda no dia seguinte às 6h30, às 6h30 da manhã. Você vai pintar ali de azul, na nossa faixa ali das abas das horas, o tempo que João passa dormindo. Quantas horas João costuma dormir todas as noites? Vamos lá. Se ele dorme às 21 horas, até meia-noite, que são 24, ele dormiu quantas horas? 22, 23, 24. Até meia-noite ele já dormiu 3 horas. E aí, para chegar em 6, a gente zera, né? Vem contar 1, 2, 3 até chegar no 6. Então, nós temos mais 6 horas. 6 mais 3 dá igual a 9. Só que ainda tem esses 30 minutinhos aqui. Então, o João passa dormindo 9 horas e 30 minutos. Ele passa dormindo 9 horas e meia. Só que lá na nossa aba, nós vamos pintar até que horas o João dorme, né? Percebam que a nossa aba das horas, ela começa lá em meia-noite. Então, ele dorme de meia-noite, ele acorda que horas? 6h30. Ou seja, aqui na nossa aba, nós vamos pintar de azul o tempo que ele passa dormindo, de meia-noite até 6h30. Ou seja, a gente vai pintar de azul, ó, até essa parte que indica 6h30. Então, você vai pintar bem bonitinho toda essa parte aqui de azul, tá? A tia não vai conseguir fazer bem direitinho. Eu vou fazer desse jeito só pra indicar, porque se eu for pintar bem direitinho, esse vídeo vai demorar muito, né? E aí, ó, você vai fazer bem mais bonito que isso, tá? De azul a parte que o João dorme, até 6h30. Aí a letra B diz que as aulas de João começam às 7h30 e terminam ao meio-dia. Pinte de verde esse período na faixa da aba. Então, a aula dele começa aqui, ó, 7h30 e termina meio-dia. Meio-dia é 12 horas, né? Então, toda essa parte aqui, nós vamos pintar de verde, que é a parte das horas que João fica na escola. Vocês vão fazer isso legal, tá? E aí,
fica na escola 4 horas e 30 minutos. Letra C. Todos os dias, João almoça às 12 horas e 30 minutos na casa da avó. Circule na faixa esse horário. Então, aqui, ó, 12h30 é o horário que ele está na casa da avó almoçando. Pede pra gente circular esse horário, está aqui. Letra D. Nas segundas-feiras, João tem 1 hora de aula de natação que começa às 5h30 da tarde. Pinte de amarelo na faixa o tempo da aula de natação de João. Então, se a natação começa às 5h30 da tarde, começa às 5h30. Nós vamos pintar aqui a duração dela, que é de 1 hora de aula. Vamos lá. Então, aqui onde está em azul mais clarinho, de 17h30 a 18h30, você vai pintar de amarelo, que representa o tempo em que João passa na aula de natação. Essa parte em que está em azul mais escuro, você também vai pintar com o mesmo azul que você pintou lá no início, a representação do sono dele, porque aqui esse período ele está dormindo, né, de 21 horas à meia-noite. A letra E pergunta quanto tempo se passou desde que João saiu da natação até o horário que ele foi dormir. Então, de 18h30 até as 21 horas, se passaram 2 horas e meia. Aí, aqui na última, você vai escrever uma lista de sugestões que João pode fazer nesse intervalo. Ele pode ler um livro, jogar algum jogo, descansar. Então, você vai ajudar o João aí, ajudando ele a escrever uma lista de sugestões que ele pode fazer. Vamos lá, então, agora, para a gente continuar a nossa resolução, lá no nosso livro de atividades, página 41, certo? Aqui diz, na questão 10, que o Juliano foi à casa de Maria para brincar com ela às 4h30 da tarde. E ali no relógio de parede da casa dela, está indicando o horário que ele foi embora, que ele saiu da casa dela. Quanto tempo o Juliano ficou na casa da Maria? Se ele chegou às 4h30 da tarde, ele saiu aqui, ó, que horas? 6 horas, porque o ponteiro menor está marcando 6 e o maior está certinho no 12. Então, quer dizer que ele saiu às 6 horas em ponto lá da casa da Maria. De 4h30, 4h30 para 6 horas se passaram quanto tempo? Vamos pensar. De 4h30 para 5h30 se passou 1 hora. Estou em 5h30. Para chegar às 6, se passa mais 30 minutos, meia hora. Ou seja, o tempo que ele ficou lá foi de 1 hora e 30 minutos. Aqui na questão 11, diz pra gente observar os horários de início e fim de um filme. Ele começou às 2 horas e 30 minutos e terminou às 4 horas e 30 minutos. Quanto tempo durou esse filme? 2. Para chegar no 4, se passaram aqui 2 horas. Então, o filme durou 2 horas. Aqui na questão 12, diz que Pedro vai para a aula de natação às 16h30 e passa 1 hora nessa aula. Para a gente marcar aqui nesse relógio qual é o horário que ele sai da aula de natação. Se ele chega às 16h30 e passa 1 hora, ele sai às 17h30. E 17 é 5 horas. 17h30, 5h30 da tarde. Então, o menor ponteiro indica as horas, está aqui no 5. E o maior ponteiro indica os minutos, está aqui no 6. Então, esse foi o horário que ele sai da aula de natação. Agora, aqui na 13, Eduardo tem uma consulta com o dentista hoje, às 10 horas e 10 minutos. Observe ali no relógio o horário que ele saiu de casa para ir para a consulta. Ele saiu da casa dele às 9h30. Eduardo leva 35 minutos para ir a pé de casa até o consultório do dentista. Ele vai chegar lá a tempo para essa consulta? Então, vamos lá. Ele saiu de casa às 9 horas e 30 minutos. A gente pode até fazer uma continha aqui para responder.
ele saiu de casa 9 horas e 30 minutos. E ele leva 30 minutinhos para chegar até o consultório do dentista. Então, a gente pode colocar aqui, ó, 30 minutos, na verdade, 35 minutinhos, né? 35 minutinhos. Vamos somar aqui para ver o que aparece. 0 mais 5, 5. 3 mais 3, 6. Essa hora a gente pode aqui para separar, né? Pode repetir. E o 9, ele baixa sozinho. Aqui tem um horário, 9 horas e 65 minutos. Vocês conhecem aqui 65 minutos? A gente não fala esse horário, né? O que a gente sabe? Que 60 minutos é 1 hora. Então, se eu tirar 65 minutos daqui, eu vou estar tirando 1 hora. E aí, eu junto com a hora que eu tenho aqui já na frente, né? Ou seja, esse 60 vai sair do 65, então vai ficar apenas os 5 minutos. E 60 é 1 hora. Junto com as 9 horas aqui, ó, ele vai chegar lá às 10 horas e 5 minutos. Então, ele chega a tempo da consulta, a consulta é às 10 horas e 10 minutos. Então, aqui nossa resposta, sim, ele ainda chega, ó, 5 minutinhos antes. Aqui na questão 14, diz que o Ricardo registrou alguns compromissos que ele tinha ali naquela agenda e pede para a gente desenhar nesses relógios os ponteiros que indicam cada horário desse. Esse primeiro é o horário de cortar o cabelo. Ali fala que ele vai cortar o cabelo às 10 horas e 15 minutos. Então, o ponteiro menor marca as horas, aqui no 10, e o maior marca os minutos, aqui no 3, porque 5 vezes 3 é igual a 15. O horário do almoço com o Beto, ele marca aqui, ó, 12 horas e 30 minutos. Então, 12 horas é o ponteiro menor, lá no 12, e 30 minutos é o ponteiro maior, aqui no 6, né? Porque 5 vezes 6 é igual a 30 minutos. O cinema com a Aninha, ele disse que ele vai às 16 horas e 45 minutos. Eu tô quase chegando no 17 também aqui, né? Então, eu sei também que 17 horas vale 5 horas da tarde. Então, o ponteiro menor tá ali no 5 e o maior vai no 9, porque 9 vezes 5 é igual a 45. Então, aqui está os nossos horários daqui da agenda do Ricardo. Aqui na próxima questão, diz que em cada um desses itens, as horas que estão marcadas estão seguindo um padrão e é para a gente descobrir qual é esse padrão em cada item e completar o último relógio. Vamos ver aqui a primeira. Nós temos 10 horas e 10 minutos, 10 horas e 20 minutos, 10 horas e 30 minutos. Então, aqui o reloginho está andando de 10 em 10 minutos, né? Então, esse nosso último relógio vai marcar 10 horas e 40 minutos. Ponteiro menor lá no 10, ponteiro maior no 8. Letra B. O primeiro está marcando 2 horas e 30, 3 horas em ponto, 3 horas e 30. Então, aqui o nosso relógio ele está andando de 30 em 30 minutos. Então, se eu tenho aqui 3 e 30, o próximo vai ser 4 horas em ponto. Ponteiro menor no 4, ponteiro maior no 12, para indicar 4 horas em ponto. Letra C. O primeiro está marcando 1 hora e 30 minutos. O segundo está marcando 1 hora e 50 minutos. E o terceiro está marcando 2 horas e 10 minutos. Vamos ver como foi que esse relógio andou. Do 30 para chegar no 50, ele andou 20 minutos, né? 10, 20 minutinhos. Desse ponteiro para chegar nesse aqui, ó, ele andou mais 20 minutinhos também. Então, desse para chegar no último, também vai andar 20 minutinhos. Se ele está em 2 horas e 10, mais 20, ele vai ter
2 horas e 30 minutos, porque 10 mais 20 é igual a 30. Então, os nossos reloginhos ficaram desse jeito. Na próxima página, nós começamos a falar de frações. Diz aqui que Luciana ganhou algumas moedas e cédulas de seu avô e ela resolveu gastar uma parte e guardar o restante em um cofrinho. Você vai recortar aqui no final dessa página, tem a aba com algumas moedas. Você vai recortar essas moedas e vai colar nesses espaços corretamente para representar a quantia que Luciana gastou em cada situação. Então vamos lá, na letra A, ela gastou meio ou metade de R$1 comprando uma borracha. A metade de R$1 é 50 centavos. Então nessa daqui, ó, você vai pegar a moedinha de 50 centavos para colocar aqui. Luciana comprou um pincel e gastou a metade de R$2. A metade de 2 é 1. Então, aqui você vai pegar a moedinha de R$1 e vai colar. Luciana gastou 1/4 de R$2 na compra da cartela de adesivos. Então, esses R$2 separados em 4, nós temos aqui 50 centavos em cada, né? Então, aqui 50 centavos. A tia não consegue baixar, mas caso não tenha a moeda de 50 centavos ainda, você pode pegar outras moedinhas para formar aqui a moeda de 50. Ela também comprou algumas etiquetas por 1/5 de R$5. R$5 repartido para 5, nós temos aqui R$1 para cada etiqueta, certo? Aí diz, se Luciana ganhou R$10 do avô, quanto ela conseguiu depositar no cofrinho? Desenhe cédulas e moedas para representar essa quantia. Então, ó, ela ganhou ao todo R$10, certo? Aqui ela gastou 50 centavos, R$1, 50 centavos e R$1. 1 mais 1 dá 2, aqui tem 1 mais 1 dá 3, né? Aqui é um todo. Então, eu fiquei R$1, R$2, R$2,50, R$3. E ela ganhou R$10 do avô. Se ela ganhou 10 e gastou 3, ela ficou com R$7. E aí, você tem que representar esses R$7 com cédulas e moedas. Então, você vai fazer do jeito que você quiser aqui para representar R$7, usando cédulas e moedas. Na questão 2, temos aqui que essa é a turminha de Camila. Diz que no último domingo, 1/3 dessas crianças foram juntas ao parque de diversões. Pinte as figuras das crianças que representam essa quantidade. Aqui no total, ó, nós temos 6 crianças. 1/3 de 6 é pegar essas 6 crianças e repartir em 3 partes. Então, aqui, 6 repartido para 3 é igual a 2. Ou seja, você vai escolher 2 crianças e vai pintar. Pegou essa daqui com essa daqui? Então, você vai pintar os 2. Ah, não, eu quero escolher esse com esse. Você vai pintar. Então, você vai escolher 2 rostinhos desse para pintar essa quantidade que foi ao parque. Na questão 3, diz que Ana repartiu uma torta em 5 pedaços iguais e comeu um desses pedaços. Que fração representa o pedaço da torta que Ana comeu? Então, ali do lado, ó, nós temos a torta, né? Digamos ali que é a torta inteira. Nós vamos repartir essa quantidade em 5. Vocês podem repartir aqui de outras formas. Eu posso fazer desse jeito, ó. 2, 3, 4, 5. Ela repartiu em 5 pedaços e comeu apenas um deles. Então, a gente tem que pintar a parte que Ana comeu. Para a gente representar aqui a fração 1/5, ó. Isso aqui representa a fração 1/5, certo? Diz aqui na 4 que o triângulo do lado, esse triângulo aqui, ele foi dividido em 4 partes iguais. E é para a gente representar
pra gente pintar a parte que representa 1/4 desse triângulo. Se ele foi dividido em 4 partes iguais e a gente quer uma dessas partes só, então você vai escolher aí uma parte desse triângulo que foi dividido em 4 e também vai pintar. Já aqui na questão 5 diz que Vitor e Janaína têm juntos, né, compraram 10 balas. Vitor comeu 1/5 dessas balas e Janaína comeu a metade da quantia total delas. E aí pergunta, diz pra gente pintar de amarelo a quantidade de balas que Vitor comeu e de azul a quantidade de balas que Janaína comeu. Então a tia vai trocar aqui a cor para ajudar a gente, né? Amarelo é a cor do Vitor. O Vitor comeu 1/5 dessa quantia total. Se nós temos 10 e estamos repartindo esse 10 em 5 partes, nós temos 10 dividido para 5. 10 dividido para 5 é igual a 2. Então aqui o Vitor, ele comeu 2 balinhas e a gente vai pintar, ó, de amarelo essa quantidade que o Vitor comeu. Então você vai escolher 2 balas, não necessariamente precisa ser essas que a tia fez, você pode escolher outras e pintar de amarelo. Agora, para a Janaína, nós vamos pintar de azul a quantidade que ela comeu. Disse aqui que ela comeu metade, né, do total de balas. Se nós temos aqui 10 balas e ela comeu a metade, a Janaína sozinha comeu 5 balas. Então aqui, ó, nós vamos marcar 5 balinhas e pintar de azul. No caso da Janaína, é para pintar de azul. A tia tá fazendo um pouco rápido para o vídeo não ficar longo, mas aí você vai fazer bem com calma, bem tranquilamente, tá bom? Pintar bem bonitinho as 5 balinhas da Janaína. E aí nós vamos responder a pergunta que está aqui embaixo. Quantas balas sobraram? Quantas dessas balas não estão coloridas? Porque as 2 são do Vitor e essas 5 são da Janaína. Então aqui, ó, sobraram 3 balinhas, né? 3 balas. Aqui na próxima página, nós temos aqui uma tabela indicando alguns alunos do 4º ano, o tempo que eles estudam aí, que eles passam estudando em casa, né? Fora da escola. Então aqui nós temos Maria, Vitor, Ana, João e Caio. E aí o tempo que eles passam aí, de 40 a 60 minutos, de 10 a 30, de 20 a 40, 30 a 50 e de 10 a 40. Nós vamos representar essa tabela aqui nesse gráfico. De que forma? Vamos escolher cores de 2 tons diferentes. Vamos usar o mais escuro para indicar o tempo mínimo e o mais claro para indicar o intervalo de tempo até o máximo. E representar essas informações aqui nessa tabela, né? Vamos observar no gráfico, cada retângulo ele indica 10 minutinhos. Então vamos lá, aqui nós temos Maria, Vitor, Ana, João e Caio. Então como é que pode ficar aqui? Vamos começar da Maria. O tom mais escuro é para o tempo mínimo e o mais claro para o tempo máximo. Então se eu escolher aqui o tom vermelho, ó, o mínimo da Maria é 40 minutos. Então aqui nós temos 10, 20, 30, 40, ou seja, até aqui é o tempo mínimo que a Maria passa estudando. Aí você vai pintar aqui. Agora, num tom de vermelho um pouco mais clarinho, você vai ver o tempo máximo. Ela chega até 60 minutos. Então, nós já estamos no 40. Para chegar no 60, ó, peraí que a tia errou a cor. Está aqui no vermelho, né?
Para chegar nos 60, ó, a gente tem que pintar essa quantia aqui com um tom de vermelho mais claro. Então fica mais ou menos assim a Torre da Maria. Vocês podem também escolher outra cor. Vê que aqui passou um pouquinho do da tia, né? O seu tem que ser bem certinho, tá? Aí vamos lá pro Vitor. Eu vou fazer os demais, aí você vai ver como é que fica prontinho, tá? Vejam só, galera, ó. O do Vitor, a parte mais escura, 10 minutinhos, né, aqui de laranja. E a parte mais clarinha chegou até 30 minutinhos, que foi o máximo dele. Na Ana, chegamos aqui até 20 minutos, que é o tempo mínimo, parte mais escura. E até 40 minutos, o tempo mais clarinho aqui, que foi o máximo dela. O João, nós chegamos até 30 minutos, o mínimo, e até 50, o máximo. E o Caio, chegamos até 10 minutinhos, o mínimo, e 40, o máximo. Então, o nosso gráfico ficou mais ou menos dessa forma. Aqui na letra B pergunta se os números que indicam os minutos são variáveis numéricas. Lembra que variável numérica é aquilo que indica quantidade. Então, esses números que estão nos minutos, eles estão indicando a quantidade de minutos. 10, 20, 30, 40, assim por diante. Então, aqui, sim, eles indicam variáveis numéricas, porque indicam quantidades. A letra C. Qual desses alunos passa até 1 hora estudando diariamente? 1 hora são 60 minutos. Quem foi o único aluno que pode chegar até o máximo ali de 60 minutos? Foi a Maria, né? A Maria é a única que pode passar aí 60 minutos, ou seja, 1 hora estudando. Na próxima questão, nós temos um gráfico informando aqui pra gente a quantia que 2 irmãos pretendem poupar nos 4 primeiros meses do ano. Então, aqui ali está o nosso nome, né, o título do nosso gráfico, previsão da quantia a ser poupada nos 4 primeiros meses do ano. Nós temos aqui as quantias em reais e temos aqui os meses que vão ser poupados aí. Percebe que em cada gráfico nós temos 2 tons? Quer dizer que eles estão pretendendo aqui fazer uma poupança de um valor mínimo até um valor máximo, certo? E aí, ó, vou passar aqui embaixo, é pra gente preencher a nossa tabela aqui embaixo com essas informações do gráfico. Então, a nossa tabela, ela tem que ter um título, certo? O título do gráfico, deixa a tia pegar aqui. Previsão da quantia a ser poupada nos 4 primeiros meses do ano. Então, vocês podem colocar o mesmo título aqui na nossa tabela. Se quiser mudar, tem que ser algo que tenha relação com o que nós estamos falando aqui, tá? E aí a gente vai distribuir aqui as informações do nosso gráfico aqui na nossa tabela. Os meses que nós estamos vendo lá é janeiro, fevereiro, são os 4 primeiros meses do ano, né? Fevereiro, março e abril, os 4 primeiros meses do ano. E aí, ali no outro lado, na nossa tabela, a gente vai colocar a quantidade em reais. Olhando aqui na tabelinha, em janeiro, a quantidade mínima chegou até a 3 e a quantidade máxima chegou até a 6. Então, eles pretendem aqui, ó, de 3 a 6 reais. Fevereiro, a quantidade mínima está chegando em 4 e a máxima está chegando em 8. Então, aqui nós temos de 4 a 8 reais. Março, a quantidade mínima é 2 reais e a máxima é 5 reais. Então, aqui em março, nós podemos poupar de 2 a 5 reais. E abril, a quantidade mínima é 4 e a máxima é 6. Ou seja, eles podem poupar de 4 a 6 reais. Em que mês Lucas e seu irmão pretendem economizar a maior quantia? Então, ali de todos os meses, a maior quantia que nós temos foi em fevereiro, né?
pretendem chegar lá até R$8. Quantos reais no máximo eles poderão economizar ao final desses 4 meses? E no mínimo? Então, ó, vamos olhar primeiro para o máximo. Vamos separar aqui. Vamos olhar os valores máximos que eles pretendem aqui economizar. Então, são os valores que estão lá no final, né? Nós temos aqui 6 mais 8 mais 5 mais 6. Vamos lá. 6 mais 8, 14, mais 5, 19, mais 6, 25. Então, no máximo, eles pretendem economizar R$25. E no mínimo, a gente vai olhar para os valores que estão aqui na frente. Então, vamos dizer aqui que o mínimo aqui, ó, nós temos 3 mais 4 mais 2 mais 4. 3 mais 4, 7, mais 2, 9, mais 4, 13. Então, aqui o mínimo que eles podem economizar é de R$13. Então, turma, essas foram as nossas atividades dessa semana. Espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Mas caso permaneça alguma dúvida, vem falar com a tia, tá? Super beijo pra vocês e até mais!